podcast Outra Vez Arroz, com Nuno Belo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio que eu não sei bem se vai sair ou se não. A ideia era gravar, não falhar esta semana, não é? Mas ao mesmo tempo, às vezes nós temos aquelas semanas mais complicadas e que por questões profissionais, pessoais, acabam por não nos permitir ter tempo para pensar em coisas que valessem a pena ser ditas. No entanto, por isso mesmo, aqui foi um bocado mau o português, mas por isso mesmo, às vezes estes episódios podem nunca sair. Gravar e nunca sair. Portanto, eu estou a trabalhar na mesma, mas pode não sair. Cada vez mais também. Este podcast tem sido terapêutico para mim. Não substitui terapia real. Essa também estou a fazer, portanto, vou sair daqui. É o que eu costumo dizer. Eu estou-me a preocupar comigo muito mais aos 31 do que preocupava aos 20. Eu aos 40 vou estar com a como é que se diz? A idade metabólica, ou o que é, de 23. Então, o que é que... Uma coisa que me saltou logo à vista, pronto, sei que estamos sem temas. Sei que estamos sem temas. Estou sem temas, né? E uma coisa que eu vi, muito engraçada, é que a neta do Benito Mussolini, do ditador, acabei de ver isto. Tipo, é que a neta do Benito Mussolini acaba de ganhar o Big Brother de Itália. Big Brother ou um reality show qualquer. É neste momento a Bernardina Mussolini. Não sei se a Bernardina ganhou. Porque informação dos reality shows, a quem não segue os reality shows, entra. Nós captamos uma ou outra coisa, mas nunca sabemos bem informação concreta. Tipo, eu não sei, além do Zé Maria, né? Quem é que ganhou mais coisas? E depois há uns que são bué falados, mas nunca ganharam. O que eu acho estranho, porque é tipo, sei lá, se calhar os vencedores ninguém sabe quem são. Mas, portanto, estou a ver que eu nem consigo juntar frases. Isto é... Estou a ter uma altura muito difícil no trabalho. Nada que não se resolva, nada que não... temos que ser positivos e tentar que as pessoas aguentem um mês a confiar no meu trabalho. Só que, felizmente, também vou de férias. O que é que acontece? Portanto, e essa parte do trabalho está-me a subcarregar a cabeça. Ou seja, não é que eu tenha que trabalhar mais neste momento, mas tenho que dedicar o meu pensamento a coisas de trabalho quase sempre. E por isso mesmo, não tenho... cheguei, vamos, episódio, o que é que tenho? A neta do Mussolini ganha um reality show. E acho que é um bocado isso. Um bocado isso estas semanas que são muito, muito agressivas em termos de stress e de... Pois porque nós... eu, por exemplo, esta semana já pensei 200 vezes em despedir-me e abrir uma quinta de animais num sítio calmo e que não me desse trabalho. Eu sei que pensamento lógico, não é? Que ao abrir uma quinta de animais tem muitos problemas associados, não é? Tem que dar dinheiro também, porque se não der dinheiro também não consigo viver daquilo. Apesar de posso comer os animais e tal, há alternativas, não é?
Mas tenho que comprar os animais, tenho que comprar a quinta. Eu não tenho nada disso. Nem porquinhos da Índia sequer. Mas, pronto, e uma pessoa vive neste seguimento que é estar sempre em quando estamos em grande stress, pensarmos logo, vou-me despedir. Vou despedir, pá, e o que eu tenho jeito é para ir para o campo. E a vida do campo, obviamente, que é muito dura. Agora, se as pessoas que vivem rodeadas de animais podem ter alguma felicidade que nós não temos, é possível. É possível. Pois haverão de ter outras coisas que, por exemplo, a questão de provavelmente não podem ir passar umas férias e deixar os animais todos, né? Tem que ser assim uma coisa. Portanto, eu estou a tentar arranjar aqui um emprego que, que dê o conjunto de tudo, que é, eu posso me ir embora, no sentido de ir viajar, não tenho que lidar maioritariamente com pessoas e, e sei lá. E também com ataques de animais, né? Tipo, é meio. As cabras são fixe e tal, mas se mandarem uma coordenada numa criança que está a visitar um espaço que tu tens idealizado, primeiro, muito engraçado. Segundo, pode vir a dar problemas, né? Se bem, podemos sempre dizer que a criança é que atiçou a cabra, né? Enfim. O que é que aconteceu mais? Acabei o livro da Lídia Jorge. E o que é que eu tenho a dizer? A história pareceu-me um bocadinho. Pá, eu senti um bocado o mesmo que o Bukowski. Que é uma história que se passa num tempo, numa altura da vida, num espaço-tempo, não é? Mas não tem. Senti eu. Não tem propósito. É só uma história. É só. E se calhar eu às vezes sinto que não me consigo ligar o suficiente com essas pessoas, com os personagens, né? Para aproveitar estes livros. Já senti isso. Este é o Dia dos Prodígios e já tinha sentido isso em Pão com Fiambra do Bukowski. Por alguma razão, são livros que estão muito bem escritos, são fáceis de ler no sentido em que estão bem escritos, ok? Mas eu não tirei o propósito do livro. É isso. Vou na minha senda de ler autores portugueses. Estou num ano esquisito que é. Estou a ler o maior número de livros em inglês que li. E por outro lado estou a ler imensos autores portugueses. Li já Saramago, que leio sempre, todos os anos. Todos os anos, desde que penso nisso. Né? Mário Zumbugal, Lídia Jorge. Agora estou a ler um livro do Renato Rocha. E já lá vamos. E depois, em inglês, li um livro da Treta, que é Once Upon a Time. Não, Once Upon a Dream. Não, esqueçam. A Whole New World, que é uma reimaginação do Aladdin. Só que é uma treta. Inclusive, temos mais um livro desses da coleção. Tínhamos 3, eu dei um. E quem dei, eu fiz questão de dizer, olha, os livros são uma bosta. Queres mesmo o livro? Sim, é de graça, né? Então está bem. E os outros 2 estamos a tentar vender na Vinted sem sucesso. Ninguém pega naquilo. E acho que já estamos a vender para aí a 5 euros cada um. Ou seja, baratíssimo. O que é que acontece? Depois li também em inglês Man I Hate, da Laura Bates, o Man Hates Woman. Uma coisa. Para quem possa estar a ouvir isto e não tenha, eu gostava muito que vocês
se juntassem ao Storygraph para podermos ter uma comunidade que eu só tenho 2 amigos, nomeadamente a minha namorada e uma das minhas melhores amigas. Portanto, eu queria mais gente no Storygraph, porque é uma das maneiras que temos de boicotar a Amazon, ok? E isto é tipo, não é que seja tipo, não é que seja uma rede social, ok? Mas é engraçado termos pessoas, e se segues este podcast, porque eu acho que há mais alguém a ouvir isto. Parece que estou tipo. Agora pareceu que estava a falar naqueles filmes pós-apocalípticos, não é? Que o gajo diz assim: Ah, ahm, espero que alguém esteja a ouvir isto. Eu estou perdido em Las Vegas e aguardo sinal de rádio, não é? E era o que eu estava a dizer. Eu acho que alguém ouve isto. Como se estivesse a viver num mundo após-apocalíptico que ninguém me está a ouvir. Mas se mais alguém ouvisse, era fixe até mais do que. Já que não comento os meus vídeos. Mas era fixe termos uma comunidade forte no Storygraph. Primeiro, porque o Storygraph é muito fixe. É melhor que o Goodreads. Se ainda não sentes que é melhor, é porque és parvo. É feito. Foi construído por uma mulher. Portanto, imaginem. A Amazon é a Evil Corporation em tudo que possa existir. A Amazon é tudo o que está errado no capitalismo. Certo? Mais até do que a Tesla. Porque a Tesla, pronto, tem um propósito. Inicialmente até tinha um propósito bom. E a Amazon começou como sendo, não sei se era de venda, se era de empréstimo de livros. Tipo como se fosse uma biblioteca. Mas hoje em dia, a Amazon é a Evil Corporation. Toda a gente sabe disso. Trata bem mal os funcionários, quer trocar toda a gente por robôs. Válido, mas sabemos que não é por. Portanto, tudo o que a Amazon faz é a Evil Corporation. Dá jeito, é pá, mas há alternativas. E o Storygraph é uma alternativa. É uma alternativa a não darem força ao Goodreads. E eu sei que o Goodreads está bem feito, as pessoas já estão habituadas a ter o Goodreads, mas o Storygraph é uma empresa muito mais pequena e com muito mais amor para dar à mesma coisa. E quando as empresas são mais pequenas, dedicam-se mais de vida e coração, de alma e coração aos projetos. Se o Goodreads acabar, a Amazon está-se a cagar. Ok? A Amazon usa o Goodreads para vos vender livros. O Storygraph é mais é mesmo um tracking, como se fosse de saúde, mas de livros. E se tivéssemos mais gente connosco, fazíamos uma comunidade no Storygraph. Ok? Storygraph, pronto, é isso. É uma empresa mais pequena e que dá mais amor às coisas. Como a Kobo, da Rakuten, que eu acho que são tipo chineses ou assim. Também mostrou que é possível ultrapassar os é possível ultrapassar a Amazon. A Rakuten é japonesa. Pronto, basicamente basicamente a Rakuten fez os cubos e os cubos são muito melhores do que os Amazon Kindle, até porque são muito mais open source e mais não digo porque não posso
estar a promover isto na internet. De qualquer das formas, é importante ter estas alternativas à Amazon e eu estou-vos a apresentar uma alternativa, já que os livros da pizza nunca aceitaram. Ainda usam o Goodreads. Apesar dos três sítios onde já trocámos a ideia e eles não. Pronto, e o Goodreads é o Goodreads. O Storygraph tem também no final do ano tem aquelas coisas que tipo o Spotify tem, o rap e o hip hop. Não, mas tem, pronto, no final do ano dá para verem o que é que dá para porem objetivos, dá para porem e depois aparece os moods dos livros que vocês leram, o tipo de livros que vocês leram, mais ou menos quantas páginas, enfim. E livros que não estejam lá, especialmente muitos portugueses não estão, é só adicionar. E é relativamente simples. E eu tinha-vos dito que já voltávamos ao livro do Renato Rocha, que chama-se Não Acredites em Tudo. O livro Não Acredites em Tudo, e o Renato Rocha em particular tem um podcast chamado Teorias da Conspiração, não confundir com aquilo que dava na Antena 1 ou na Antena 3. É o melhor podcast de teorias de conspiração em Portugal, não só de pesquisa como não só de pesquisa como de qualidade de edição, porque aquilo é da Broá Podcast e a Broá Podcast são podcasts muito, muito, muito bons. Sendo a Broá Podcast muito, muito boa, o Renato Rocha, eu não sei se ele é fundador, eu acho que sim, eu acho que ele está envolvido nos fundadores. O podcast dele é especialmente bom dentro da Broá. Ou seja, os podcasts dele já são bons, mas o do Renato Rocha é ligeiramente superior. Pode ser um bocadinho parcial de eu gostar muito de teorias da conspiração, mas o que é facto é que o Renato Rocha é bom no que faz, soube desenhar bem o podcast e sabe como, do início ao fim, deixar uma pessoa presa. São episódios grandes e são episódios que às vezes não é para ouvir tudo de uma vez, muita informação. Mas qualidade de som, a narrativa, a forma como é escrito o episódio e como é desenhado em termos de sons e de música, pá, espetacular. Então, ele, passado vários anos de seguirmos, eu e a minha namorada, ele lançou um livro e eu comprei-o, penso eu, no mês em que ele o lançou, porque aquilo saiu em fevereiro. Eu tenho ideia que comprei em fevereiro ou em março. Comprei em fevereiro ou em março e estou a lê-lo agora porque, entretanto, estive a ler outros livros. Obviamente que, se forem ao Storygraph, conseguem ver. Pá, e eu sou, por natureza, um amante de teorias da conspiração. Eu adoro teorias da conspiração. Até porque o pensamento por trás das teorias da conspiração é muito bom. É o pensamento de que nós não sabemos porque eles escondem e quem sabe, sabe porque eles permitem que se saiba para ninguém desconfiar. Então, é o mesmo que os Illuminati não existem. Mas quem sabe que os Illuminati existem não diz nada porque é permitido pelos Illuminati que eles saibam. Porque eles não vão dizer nada. Então há sempre aqui um tipo de pensamento contraditório. Não é contraditório, é contraditório, sim. E até estava a ler esse livro do Renato Rocha e ele fala de como de como pessoas conseguem eleger com maior credibilidade duas teorias da conspiração que sejam contrárias. Acho que quem quiser vá ler o livro, mas basicamente eu estive a pensar e eu gosto muito de teorias da conspiração. A minha, se vamos escolher aqui umas teorias, minha teoria favorita é a de que Paul McCartney morreu. Portanto, a teoria diz que Paul McCartney morreu e foi substituído por outra pessoa que eu agora não me estou a lembrar quem é. Isto depois é comprovado em detalhes noutros
em várias coisas. Uma delas é no Abbey Road, aquele 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 álbum que tem os Beatles a passar uma passadeira, certo? Tem eles a passar na passadeira. A teoria diz que isto é um funeral em que vai o de branco porque é o padre, ou porque é o morto. Não, é porque é o padre. É qualquer coisa assim. Os outros vão de fado porque é uma coisa solene e o de trás vai de ganga porque, sei lá, porque é britânico. Não, estou a brincar. Pronto, e o que é que o Paul McCartney é o único que vai descalço deles todos e vai a fumar o cigarro do lado direito. Paul McCartney era esquerdino. Portanto, isto depois leva a que eles acreditem que o Paul McCartney foi morto e que o está a substituir é de facto um gajo destro, que é uma pessoa conhecida e que fazia sentido. Ou seja, estas teorias de conspiração fazem sempre sentido. Porque eles vão buscar sempre, são rebuscadas, claro, mas fazem sempre sentido. Então, no Sgt. Peppers também há uma parte que diz They killed Paul. Se vocês ouvirem, aumentarem o som e ouvirem o que ele está a dizer por trás, é tipo They killed Paul. Depois também tem uma cena qualquer mesmo na capa do álbum que já não lembro o que era. Que basicamente também mostra que ele está morto. Era uma data. Era uma data qualquer que aparece neste álbum. Eu estou a ver aqui a imagem, mas já não me lembro da que é. E que tem a ver com a morte, o dia da morte do, do Paul McCartney. Pronto. Essa é a minha teoria favorita. Enquadra-se naquelas teorias tipo que o Elvis ainda está vivo, e que o Michael Jackson ainda está vivo, e que o Hitler ainda está vivo. Nós somos 8 bilhões, mas não tem nada a ver com a China e com a Índia. Tem a ver com as pessoas que não morreram, que nós achamos que sim. Porque depois nos censos estragam a vida. Mas como é que a Argentina não tem 10 milhões de pessoas, mas tem 100 milhões de pessoas? É porque não morreu ninguém. Toda a gente que nós achamos que morremos vai para a Argentina. É muito comum ligarem as teorias da conspiração depois à América do Sul. Portanto, é que a América do Sul está sobrepovoada. Porque é só, tipo, famosos que não morreram. Que morreram para a sociedade, mas não morreram. Deve lá estar, tipo, orquestras inteiras. O Napoleão, se calhar ainda lá está. Quem sabe, né? Depois, mas a teorias que eu mais acredito, que lá está, que depois tem a questão da fazem sentido porque nós não sabermos, nós não termos a certeza, porque eles querem que nós não tenhamos a certeza, é as teorias dos Illuminati. Okay? As teorias dos Illuminati que faz todo sentido, não é? Porque nós cada vez mais percebemos que a elite do dinheiro escolhe o que há de fazer, só que essa elite sempre se habituou a estar escondida e continua escondida, mas há uma sub-elite que está a aparecer com muito dinheiro, com muito poder, o caso do Trump, não é? E do Elon Musk, que querem aparecer, já não querem ser só uma instituição escondida, querem ter protagonismo. E eu acho que isso vai acabar. Não vai acabar com os Illuminati, mas vai ser declarado. Ou seja, as pessoas vão admitir que sim, que têm poder e dinheiro e por isso escolhem o que querem que aconteça no mundo. Porque há muita coisa economicamente e socialmente explicada que só acontece porque as elites permitem. Porque as elites fizeram que vocês acreditassem que isso é o melhor. E o pacote laboral em Portugal é uma prova de que as elites estão a decidir o que é que querem fazer em Portugal. É uma prova de que as empresas que lucram bilhões
e milhões e milhares de milhões e milhões em produtos essenciais e que está descontrolado. Por exemplo, a casa da gasolina é ridículo. Porque, enfim, o Estreito de Hormuz já foi aberto, né? E agora? Não passam... enfim. Mas a Galp continua... foi muito difícil aguentar, mas a Galp continua a apresentar recordes nos lucros da empresa. E o pacote laboral é uma prova de que as elites estão a decidir. E estão a dizer, olha, isto aqui que nós pagávamos, se calhar vamos deixar de pagar se vocês nos permitirem. E eles, sim, nós também temos empresas, nós também sabemos como é que queremos. E quem vai sair daqui prejudicado é o povo. E o povo, quando não tem o que comer, começa a roubar. E quando se começa a roubar, eventualmente a matar. Quando o povo tem fome, o povo mata-se, o povo. Só que pode haver sempre a hipótese de o povo se fartar e se unir. Quando o povo se une, normalmente as elites têm medo. Isto está tudo mais do que... quando nós fizemos as revoluções, as grandes revoluções do mundo foram o povo contra as elites. Não é por acaso. Não calhou. Os senhores feudais não calharam ser umas vítimas da sociedade. Hoje tens grandes anormais na TV a dizer que sim, coitadinhos, que foram, roubaram-lhes tanto. Aquilo era deles, por direito, sim. Como era tudo por direito do rei, não é? Uma pessoa que não teve qualquer mérito, nem qualquer tipo de justiça, para ter tudo. E por isso mesmo, eu acho que todas as monarquias deveriam ser extintas e se calhar as pessoas das monarquias mortas, não sei. Mas o que é facto é que estas elites existem, sempre existiram e vão existir. Nós temos é que abrir os olhos, porque o que é uma teoria da conspiração torna-se rapidamente a realidade. E há teorias da conspiração que sempre estiveram mais perto. A ilha do Epstein era uma teoria da conspiração. E olhem, afinal, não era uma teoria da conspiração. É tão para lá do que nós imaginávamos que sim, que parece uma teoria da conspiração. Mas não é. Portanto, o Epstein é a prova de que as elites estão aí. E que eles vão querer matar-vos. Matar-vos não. Querem-vos controlar. Querem-vos dar armas para se matarem uns aos outros, que é o que fizeram, por exemplo, na América do Sul, ou no Médio Oriente, em que os povos que querem a paz nesses sítios venderam para lá as armas todas, né? Para fazer dinheiro. Porque as elites assim o querem. E nós, ou nos revoltamos e vamos limpar essa gente toda, ou viveremos sempre assim. Portanto, se eu desaparecer, se a próxima semana não fizer episódio, sabem que possa ter sido morto pelos Illuminati. Está bem? Portanto, é como eu digo. Portem-se mal, mas com estilo. Amor é fogo que arde sem se ver. Como diria Luís, Super Mario faz 35 anos e que melhor altura para falarmos do nosso canalizador Schubert preferido. Foi sem dúvida importante para o fim do classicismo. Quando fazemos algo, gostamos, o tempo passa a voar. Não sou eu que só duro 5 segundos na cama. A rapidinha do arroz, uma crónica para quem tem pressa.